Havia um homem descendo no caminho entre Jerusalém e Jericó, caiu na mão de salteadores e foi esfolado e deixado semi-morto. Passava um sacerdote do templo de Jerusalém. Quando viu o cara caído no caminho, sabia que entre Jerusalém e Jericó tinha muito assalto, o que ele fez? Se desviou, tomou um caminho bem largo para não passar perto. E a vida dele era cultuar a Deus, era sacerdote, era oferecer liturgias, era sacrificar animais, era fazer isso tudo, mas se desviou do homem caído. Atrás dele, que aquilo é uma descida, é na direção do Mar Morto, que se desce, Jerusalém a 800 metros em relação ao Mar Morto, que está 800 metros abaixo, e abaixo do Mar Morto mais 400 metros de profundidade, são 1.200 metros ao todo, entre Jerusalém e a profundidade do Mar Morto, vinha um levita, que era um cara que cuidava da música no templo, que recitava os salmos. Hierarquicamente, ele era inferior ao sacerdote. Aí ele viu o chefe dele se desviar, ele falou, o que é que eu vou fazer aqui, ajudando esse cara caído? Meu chefe olha para trás, vai achar que eu estou dando lição de moral e de ética e de qualquer outra coisa. Tomou o mesmo caminho do chefe. Aí Jesus disse, naquele mesmo caminho, no entanto, passava um samaritano. Aí, antes de eu prosseguir, eu preciso explicar quem era o samaritano para o judeu. O samaritano era o cara mais odiado pelos judeus, no geral, naquela época. É claro que havia alguns judeus que não odiavam tanto os samaritanos, mas a grande maioria odiava completamente. Por quê? Porque os samaritanos, quando foram para o seu exílio na Assíria, eles se miscigenaram com o DNA dos assírios. Eles perderam o pedigree judaico, israelita e tudo mais. E o culto judaico ao seu pedigree, ao seu DNA, era uma coisa tão idolátrica, era maior do que o culto a Deus. E aí eles passaram a odiar os samaritanos por 500 anos. O samaritano era o cara mais desprezado. Os romanos invadiram e tomaram tudo em Israel. Cobravam impostos. Faziam fileiras de cruzes. Houve períodos em Israel em que havia 500 cruzes erguidas entre a Galiléia e Jerusalém, para que fosse um outdoor, para que todo mundo que fizesse aquela viagem olhasse para os crucificados, que em geral levavam dias morrendo de sufocação, gemendo e gritando, e aí era uma mensagem que dizia, olha o que acontece com quem não obedece os romanos. Todavia, os judeus de Jerusalém eram muito mais pacíficos e tinham uma vida muito mais próxima socialmente dos romanos, muitas vezes, do que dos samaritanos, que não faziam nada aos judeus, só tinham se miscigenado 500 anos antes. Para piorar um pouco essa história, quando Jesus tinha mais ou menos 19 anos de idade, um samaritano perturbado, louco, provavelmente esquizofrênico, descompensado, entrou no templo em Jerusalém, pegou um monte de ossos humanos numa sepultura e jogou em cima do altar do templo, criando uma dessacralização, um sacrilégio, do ponto de vista dos judeus. E aí o ódio aumentou ainda mais, de modo que todo judeu muito piedoso, todo dia às 6 da tarde, estendia a mão na direção de Samaria e amaldiçoava os samaritanos em nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Você vê o que a religião é capaz de fazer em nome de Deus, usando o nome de Deus de maneira tão maligna. Se tem uma designação para satânico, é isso. É esse ódio praticado em nome de Deus, nada pode ser mais perverso do que isso. Aí Jesus pega, fecha aqui parênteses e diz, passava por ali um samaritano, cara caído na estrada.
E ele se compadeceu dele, teve compaixão, se ajoelhou, baixou a sua mochila, o seu alforge, tratou dele, cuidou do homem, colocou sobre ele óleo para untar-lhe as feridas, depois lavou com vinho, o que é até uma inversão religiosa, porque esses dois elementos, do ponto de vista da cultura judaica, eram elementos considerados de libação. O que era isso? Ou o que é isso? Era o que o sacerdote jogava no altar, como gratidão a Deus. Vinho e óleo. Mas na descrição de Jesus, de fato, Jesus inverteu a ordem que normalmente seria usada. Seria primeiro usado para alguém doente, ferido, esfolado, com feridas expostas, você passava primeiro o elemento ascético. Qual é o elemento ascético? O vinho. Tem vinagre, tem álcool, tem muito mais chance de ser antibactericida. Depois o óleo para ungir, para acalmar, para aliviar, para diminuir a dor. Mas Jesus inverteu essa ordem desse altar, porque Jesus considerou que o altar não estava no templo de Jerusalém. O altar estava caído e estendido no caminho entre Jerusalém e Jericó. O altar era o próximo. O altar era o sofrido. O altar era o carente. O altar era o marginalizado. E aí ele inverteu essa ordem, até médica ou religiosa. Ele passou primeiro o óleo, deu aquela aliviada na ferida do cara. Depois ele lavou com o vinho, untou-lhe as feridas e o levou para uma estalagem e disse ao estalajadeiro: eu vou deixar ele aqui, olha essa grana que eu estou deixando, cuida de tudo que ele precisar. Daqui a uns dias eu vou voltar. Se na minha volta tu tiveres gastado mais dinheiro com ele do que eu deixei, apresenta a conta remanescente que eu pago tudo. Aí Jesus vira para o religioso judeu que tinha feito essa pergunta cretina: quem é o meu próximo? Jesus disse: escuta, quem foi o próximo do homem caído à beira do caminho, no meio da estrada? Me diz. E você vai saber quem é o teu próximo. Aí o cara, no meio de uma multidão, não tendo o que responder, falou: eu suponho que aquele que usou de misericórdia para com um homem caído. Aí Jesus disse: então vai tu, para de diálogos semânticos, filosóficos, teológicos, porque a vida não é acerca de descrições do quê. A vida é acerca de como a gente trata uns aos outros e a própria existência. Vai tu e faz o mesmo. De modo que palavras sobram na nossa boca. E, frequentemente, as grandes confusões que acontecem no mundo é pela proliferação das palavras. Eu estive há 3 dias atrás num debate com um rabino e um sheik lindo, muçulmano, meigo, doce, humilde, simples, santo, quebrantado. Meu espírito se afeiçoou ao dele instantaneamente. Me fez um convite para que na minha próxima vinda a São Paulo eu vá à mesquita dele para nós orarmos juntos. E eu falei: pode me esperar que eu estarei lá com o senhor. Pode me esperar. Ele pensou que era mais velho do que eu, porque a cabeça dele está toda branca e a minha ainda não. Mas eu sou quase 12 anos, 10, 11 anos mais velho do que ele. Aí eu falei: eu estarei lá com o senhor para nós nos ajoelharmos e orarmos juntos, porque eu não faço distinção, só há um Deus. E ele é amor. E quem quer que o ame, o conhece. E todo aquele que ama ao próximo conhece a Deus. E quem não ama ao próximo pode ter a boca cheia de todos os vernáculos divinos, porque não conhece a Deus. Esse é o amor que nos falta. Sobram palavras, doutrinas, dogmas, discussões, guerras baseadas no confronto de ideias diferentes,
Tudo porque a gente prolifera tanto as palavras e, ao invés de silenciarmos as nossas bocas arrogantes e praticarmos a simplicidade de quem é o nosso próximo. O nosso próximo é quem está ali ao nosso lado todo dia precisando de ajuda e de socorro. E que precisa e pode ser tratado pelo meu amor. Porque a proliferação das minhas palavras frequentemente apenas abismam as nossas separações. Os silêncios tratados com amor constroem pontes inimagináveis entre nós.